Silveira é advogado da Precisa Medicamentos, empresa que representava o laboratório Bharat Biotech e intermediou as negociações para a venda ao Ministério da Saúde de 20 milhões de doses da vacina Covaxin, ao custo de 1,6 bilhão de reais. O advogado já teve os sigilos telefônico e de dados quebrados pela CPI. Informações que chegaram à comissão mostram que ele teria mandado pelo menos 4 e-mails a áreas técnicas do Ministério pedindo urgência na assinatura do contrato, mesmo faltando documentos básicos. O ministro Luiz Fux negou a Túlio Silveira o pedido para ficar calado durante o depoimento e concedeu o direito apenas de não responder perguntas que pudessem incriminá-lo. Na CPI, antes dos questionamentos, a defesa de Túlio Silveira apresentou questão de ordem para que a convocação fosse reconsiderada e fosse respeitado o direito ao sigilo de comunicação entre advogado e cliente. O prejuízo para a democracia é imensurável se obrigar um advogado a tomar conhecimento, a falar sobre fatos que tomou conhecimento. Os prejuízos pessoais também são incalculáveis, considerando que um processo ético-administrativo, que não há subordinação a essa comissão, a OAB é livre para instruí-lo e julgá-lo, poderá resultar demandando o prejuízo que cause a violação do sigilo, inclusive na cassação do seu registro profissional. A senadora Simone Tebet argumentou que nos documentos que chegaram à comissão não está claro se Túlio Silveira representava a Precisa junto ao Ministério da Saúde como advogado. Eu não achei no processo que me entregaram, e se tiver, obviamente que deve estar em uma das milhares de páginas da Covaxin, nenhuma procuração adjudícia do Dr. Túlio comprovando que ele era advogado da Precisa quando ele atravessou uma série de e-mails no contrato da Covaxin no Ministério da Saúde. Então, havia e há um entendimento até o momento que isso vai ser dissipado e diluído hoje, e eu acredito que vai ser dissipado, e isso praticamente vai o eximir de qualquer tipo de responsabilidade, de que até aquele momento ele era um funcionário como advogado no departamento jurídico da Precisa. Tanto que ele assina pelo departamento jurídico da Precisa e não como advogado, com uma banca advocatícia, com procuração adjudícia. E nesse aspecto, portanto, e justamente apenas nesse aspecto, que nós pedimos que o doutor Túlio fosse convidado. A par dessa provocação que a senadora Simone fez em relação à condição de advogado, esse é um fato relevante, há que ser aferido. A outra condição é verificar, houve a quebra? Se houveram realmente atos que expõem o depoente à condição de investigado e não de testemunha, aí o patrono já fez o alerta aqui, cabe a essa CPI respeitar as regras. O presidente da comissão, senador Omar Aziz, indeferiu a questão de ordem feita pelo advogado de Túlio Silveira. E no habeas corpus não tem nenhum momento que o seu cliente, o seu doutor Túlio, ele não possa responder as perguntas aqui e se calar quando algo o comprometer. Então, a sua questão de ordem não pode ser maior do que a decisão do ministro Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal. Se tiver que recorrer a alguém, recorram ao ministro Fux, não à mesa. Mas ele não prestou o compromisso de dizer a verdade. Excelência, não prestarei o compromisso nos termos da lei. Eu só vou fazer um alerta, doutor Túlio. Vossa Excelência vai falar por 15 minutos, até um pouco mais. Só não me dê uma de Carlos Luiza daqui e depois que falar 15 minutos não responder nenhuma pergunta. Não é A, não, é sim. Não façam isso com a gente. Pelo menos o mínimo de respeito a gente precisa. Em respeito a Vossa Excelência, como representante, como chefe como presidente, em respeito a todos os senadores e senadoras, exercerei o meu direito inalienável ao silêncio, pois estou aqui na condição de investigado, haja vista as medidas cautelares que foram imputadas contra mim. Meu sigilo telemático e meu sigilo telefônico foi quebrado por esta CPI. Mesmo com a decisão do depoente de permanecer em silêncio, o relator fez dezenas de perguntas.
Túlio Silveira respondeu questões relacionadas à atuação profissional dele. Disse que atuou como advogado contratado da Precisa e não como consultor jurídico, que não tinha relações anteriores com Francisco Maximiano, proprietário da Precisa Medicamentos, e que foi contratado pela empresa porque tinha experiência na área. E confirmou que abriu o escritório poucos dias antes da assinatura do contrato da Precisa com o Ministério da Saúde. Em data próxima, o senhor poderia verificar a data aí, por gentileza? Não, eu estou perguntando a Vossa Senhoria se Vossa Senhoria abriu o escritório de advocacia em data próxima. Vossa Senhoria deve pelo menos saber qual foi a data em que abriu o escritório de advocacia. Pelo menos saber disso. Para vir depor e não fazer esse tipo de pergunta a quem está lhe interrogando. A pergunta é o seguinte: Vossa Senhoria confirma que abriu o escritório de advocacia em data próxima à da assinatura do contrato da Covaxin? Excelência, foi no início... Com que finalidade? Foi no início de fevereiro, por questão de planejamento tributário e o aumento das demandas dos meus clientes. Fevereiro de 2020 ou 21? 21, Excelência. 21? Isso. 21. Foi assinado o contrato dia 25, senhor presidente. O contrato foi em 25 e o escritório foi aberto em 23 de 2 de 2021. Sobre as negociações relacionadas à Covaxin, ele disse que, como advogado, analisou documentos e participou de reuniões. E só, para todas as outras perguntas que se seguiram, a resposta foi a mesma. Quando começaram os contatos com a Precisa Medicamentos e a Bharat Biotech, por favor? Excelência, essa informação eu vou permanecer em silêncio. Vossa Senhoria fez postagens na internet de apoio ao presidente da República e ao chamado tratamento precoce. Qual é a sua relação com o presidente da República e seus filhos? Excelência, respeitosamente, permanecerei em silêncio.